Os filmes da Disney sempre fizeram parte da infância da maioria das pessoas que você conhece, mas algumas dessas animações você pode nem conhecer ainda, ou pelo menos não se lembrar como elas eram. No episódio de hoje, vamos resgatar alguns desses filmes que ficaram perdidos no tempo. Caso você não saiba, esses vídeos e muitos outros você encontra no canal principal, Inacreditaos. Esse canal aqui é onde terão todos os compilados para você poder relaxar e curtir um vídeo atrás do outro. Não esquece de se inscrever nos dois canais e deixar o like para apoiar. E bora pro vídeo! O Corcunda de Notre Dame é com certeza a animação mais sombria já feita pela Disney. Se em muitos filmes nós começamos conhecendo nossos protagonistas e nos divertindo, esse filme começa com o juiz retirando uma vida a sangue frio nos degraus de uma catedral e logo após tentando jogar um bebê dentro de um poço. Essa narrativa tem tudo para ser considerado um desenho de horror, mas é apenas os primeiros segundos desse clássico. Quando falamos desse desenho, a primeira coisa que pensamos provavelmente é na aparência do Quasimodo, mas hoje iremos em um caminho bem pior. Vamos nos aprofundar na cabeça do terrível Claude Frollo. Como vilão, a sua ambição é bem diferente dos tipos de vilões que vemos hoje em dia. O seu maior desejo é punir sua própria consciência através do fogo, assim podendo se convencer que as coisas que faz são certas aos olhos de Deus. Nesse episódio, vamos entrar em um território onde a linha entre a santidade e a abominação é mais fina do que um fio de seda. Hoje no Inacreditaos. Nossa história começa com um crime que condena para sempre pessoas que nunca teriam como se defender. Frollo persegue uma família de pobres ciganos e acaba, sem piedade nenhuma, tirando a vida de uma mãe inocente que carregava seu filho em seus braços. Quando ele pega aquela criança, se depara com um bebê de aparência muito diferente. Ao invés de, no mínimo, ter pena pela condição da criança, ele a chama de monstro e depois pensa em jogar ela no fundo do poço daquela praça. Para a sorte daquele recém-nascido, o arquidiácono da igreja de Notre Dame, que podemos simplificar aqui chamando ele de padre, estava logo ali do lado, observando toda aquela cena aterrorizante. O padre não melhora muito ao que seria o resto da vida daquela pobre criança, mas garante sua salvação. Ele obriga o juiz Frollo a adotar o bebê, caso contrário, garantindo que não teria seu lugar no céu, principalmente depois do que havia feito naquela noite. Frollo aceita sua condenação, mas tentando ser mais esperto, ele ordena que, mesmo agora sendo seu filho, manteria aquela criança escondida na torre da igreja de Notre Dame. Ele faz isso para enterrar de vez o pecado daquela noite. O Quasimodo acaba se tornando a penitência viva de Frollo. Durante 20 anos, o juiz alimenta o pobre rapaz com a mentira de que o mundo lá fora é muito mais cruel do que parece aos olhos dele, e que apenas ele, juiz Frollo, é capaz de aceitar uma abominação como aquela. Eles constroem uma relação baseada nessa prisão psicológica que o juiz fez para o Quasimodo. Ele não prende seu filho ali com algemas ou algo do tipo, mas sim com algo muito mais poderoso, a própria vergonha. Mesmo com esse péssimo sentimento, Quasimodo ainda é um ser humano. Por mais que tenha sido tratado como uma aberração toda a sua vida, ele é mais puro do que qualquer personagem dessa história. Por mais que não queira deixar transparecer para ninguém, ele sente muito por essa situação. Ele tem as mesmas dúvidas sobre o mundo e a vontade de viver igual a qualquer um de nós. Com tudo que escuta sempre de seu falso pai, só essa humanidade que tanto carrega para deixar sua cabeça erguida. Quando ele percebe que a grande feira anual da cidade está mais uma vez acontecendo, o seu desejo pela vida grita mais alto do que as ordens do pai. Então ele decide se dar a chance de ser tratado como uma pessoa normal, mas infelizmente isso acaba não dando certo. Essa é uma parte muito verdadeira do filme. A cena do Quasimodo sendo tratado como um monstro justamente quando ele lutava para provar que não era, nos mostra como o ser humano também erra. Mesmo sem conhecer, quase todos julgam e humilham Quasimodo. Mas no meio da multidão surge uma pessoa disposta a mostrar que todos estavam errados. Esmeralda, uma bela cigana da cidade. Ao contrário de todo mundo naquela feira, ela grita pelo Quasimodo e o defende. Ela faz qualquer um ali olhar para si mesmo e se colocar no lugar do coitado. Ela clama que essa humilhação seu povo passa todos os dias quando são julgados pela sua cultura. Esmeralda é a peça mais importante do filme, mostrando que todos merecemos ser respeitados e ouvidos, como povo e como indivíduo. Ela escancara que a maior força contra qualquer poder abusivo é nossa união. Quem não gostou nada desse discurso era Frollo, que também estava presente naquela feira. Frollo é com certeza um dos vilões mais complexos da Disney. Além de ser absurdamente narcisista, ele se convenceu de que é puro aos olhos da igreja. Ele colocou na cabeça que qualquer desejo humano que ele sinta não deveria ser mais culpa dele, e sim de qualquer outra pessoa. E é desse péssimo jeito que ele acaba infelizmente cruzando seu caminho com o de Esmeralda.
A cena de Frollo em frente da lareira é com certeza o início do ato mais assustador do filme. Tudo que ele grita naquele quarto sozinho é um surto de desejo que ele fará qualquer coisa para reprimir. Frollo não consegue tirar Esmeralda de sua cabeça e, em vez de aceitar sua própria humanidade, ele decide que ela é uma feiticeira que está o enfeitiçando para acontecer aquilo. Então ele decide que se ele não pode ter ela, ela iria para a fogueira, onde ninguém mais poderia tê-la. Ele prefere a destruição de outra pessoa para salvar o próprio ego. Frollo prefere ver Paris em chamas do que admitir que ele não é o santo que sempre fingiu ser. Ele se torna um vilão muito realista quando ele vê que sua parte humana e pecadora fala muito mais alto do que os dogmas que tanto passou a vida defendendo. Tem um fato muito curioso no filme que vale a pena discutir: as gárgulas. Elas são um alívio cômico do filme, certo? Mas olhando para o que o isolamento fez com a mente humana do Quasimodo, existe uma teoria poderosa de que as gárgulas nunca foram reais. Pensa comigo, Quasimodo viveu 20 anos em isolamento total, conversando apenas com um homem que o humilha. As gárgulas seriam então amigos imaginários criados como um mecanismo de defesa da mente do Quasimodo. Elas podem representar os lados da personalidade dele que não pode expressar para o Frollo: a coragem, o humor e a sabedoria. Elas nunca interagem de forma clara com nenhum outro personagem humano até o final do filme, brincando com o mistério de serem verdadeiras ou não. Analisar o impacto mental dessas 2 décadas trancado em uma torre faz a gente perceber que o Quasimodo é um sobrevivente de um abuso psicológico gigante, e as gárgulas foram a única coisa que impediu que sua mente se espatifasse. Mas saindo da torre novamente, enquanto Frollo se perde em seu fanatismo por Esmeralda, ela representa a resistência do povo, assim como Phoebus, soldado do reino. Esmeralda é a alma do filme. Ela é a única que entra na catedral não para pedir algo para ela mesma, mas para pedir ajuda por todo mundo. Ela é o contraste ao egoísmo de Frollo. Ela vê a beleza em Quasimodo porque ela mesma vive na pele esses mesmos horrores que ele passou a vida toda. Já Phoebus é o soldado que escolhe ser bom e justo em vez da obediência cega. Durante o filme, podemos ver como cada vez mais ele vai despertando esse lado dele. Ele percebe que seguir ordens não justifica participar daquelas atrocidades contra os ciganos. O filme nos mostra que a mudança da sociedade não vem apenas das vítimas, mas daqueles que ajudam os poderosos a fazerem o que querem. Phoebus e Esmeralda são exemplo de que a integridade custa caro, mas é a única coisa que pode enfrentar um tirano igual Frollo. O final de O Corcunda de Notre Dame é um dos finais mais corajosos da Disney. Quasimodo não fica com Esmeralda. Ao contrário de quase todos os contos de fada da época, o herói não ganha um par romântico no final. Esmeralda encontra seu par romântico em Phoebus, o qual se identificou desde o primeiro momento. O Quasimodo entende isso. Apesar de não ser o final que ele mais queria, ele percebe e entende as amizades que ganhou. O filme tira o foco romântico do Quasimodo para focar na aceitação própria e na dignidade humana que ele merecia perceber. A vitória de Quasimodo não foi conquistar o amor de uma mulher, mas conquistar o respeito de uma cidade, se libertando assim das correntes mentais que Frollo tinha criado. O filme termina nos fazendo pensar sobre quem é o monstro e quem é o homem. A resposta é perceber que Frollo, bem vestido e poderoso, morreu como uma abominação. Quasimodo, deformado e escondido a vida toda, terminou com o amor da cidade inteira. No fim, percebemos que ser humano vai muito além da aparência. Quasimodo passou a vida inteira achando que era um monstro, mas se permitir sentir a vida de fato foi o que mostrou a todos o tamanho da sua humanidade. É impossível falar de animações antigas e não lembrar dessa pérola que a Disney fez e que acabou, infelizmente, sendo um dos últimos filmes 2D da empresa. O que parece ser apenas uma história de cowboys esconde coisas muito interessantes que vale com certeza a pena trazermos por aqui. Como, por exemplo, o vilão do filme, que parece apenas um fazendeiro egocêntrico, mas acaba se mostrando um manipulador com habilidades ocultas, que fará de tudo para se vingar de quem zombou da sua música. Nesse vídeo, vamos analisar como Alameda Slim usa seu dom para transformar o gado em sua maior arma e até onde podemos ir para salvar o lugar que nos faz tão bem. Hoje no Inacreditaus. Por mais que seja um grande clássico da Disney, vamos entender um pouco da história para não parecer tão confusa. Entre tantas outras fazendas, a história do filme passa em uma fazenda muito humilde e bem cuidada, a Fazenda Pedaço do Céu. Para os animais que viviam lá, como a Sra. Kellow e a Grace e muitos outros, a fazenda ia muito bem. Isso só muda quando a Meg aparece de repente no portão. Meg não é uma vaca normal, ela é muito geniosa, como já dizia seu antigo dono. Isso acaba sendo muito estranho para as outras vacas que já viviam ali, mas nada foi tão diferente quanto ouvir que a Pedaço do Céu estava perto do seu fim.
A Sra. Pearl, dona do lugar, não tem dinheiro suficiente para superar as dívidas que tem. Então, em alguns dias, o local inteiro vai ser colocado à venda. Imagina ver o lugar que você mais ama no mundo, de repente não te pertencer mais. Não é a melhor notícia de todas. Então, para evitar que isso aconteça, Meg, que nem morava ali minutos atrás, acaba tendo uma ideia que poderia mudar tudo. Ir para a feira da cidade com todos os outros animais para se exibirem e, quem sabe assim, conseguir dinheiro suficiente para as dívidas. Talvez a característica mais bonita da Meg seja essa. Ela não se importa de entrar em uma batalha por quem acabou de conhecer. Isso não faz tanta diferença quando se olha a situação e é possível ver que é o certo a se fazer. Ela não demora nem um minuto para se colocar na frente do problema. Isso também mostra que quando você se conhece o suficiente para entender até onde consegue ir, talvez você perceba que pode ir muito além do que estava imaginando. Então, nosso trio de vacas vai em frente para tentar convencer o cavalo do xerife a conseguir mais tempo, para assim conseguirem se preparar para a feira. O plano quase seguiu como planejado, mas uma oportunidade que poderia mudar tudo de repente apareceu: prender o bandido mais procurado do Velho Oeste. Sim, eu não sei quão inteligentes são as vacas, mas para elas isso fazia muito sentido. E assim começa a jornada delas para caçar e capturar o temível Alameda Slim. O caminho até lá não é nada fácil. Além de enfrentarem os perigos do campo, nosso trio ainda tem que aguentar um cavalo carente que só quer se provar para o seu ídolo. Lembra quando falamos do cavalo do xerife? Ele se chama Buck e a sua jornada acaba indo por outro caminho. Buck não se contentava em ser apenas o amigo leal do velho xerife Sam. Ele sonhava a todo momento lutar contra os maiores criminosos do Oeste. Ele queria ser o cavalo de alguém que viveria esse clima de ação todo dia. Então, quando ele escuta que Rico, um grande caçador de recompensas, está vindo para a cidade, ele vê sua grande oportunidade ali. Assim que Rico aparece, vemos que ele é um carrancudo, mal-humorado e não monta em qualquer cavalo. Logo, esse desafio de acompanhar Rico para capturar Alameda Slim seria muito mais difícil para o Buck, mas a sorte estava do lado dele. Ele finalmente consegue o que tanto sonhou, agora era só aproveitar essa nova vida junto do seu ídolo, mas não era o que o Rico queria. Para ele, Buck era muito desengonçado. Para a vida que ele levava, precisava ter um cavalo sério ao seu lado. Buck percebe que foi trocado, mas isso não impede ele de continuar. Na cabeça dele, ele precisava então se esforçar 2 vezes mais para ter o respeito do Rico. E ele faz isso atrapalhando as vacas, tentando ele mesmo capturar Alameda Slim. Agora sim, falando desse grande vilão, dá pra perceber que ele não é como qualquer outro. Enquanto outros vão usar armas poderosas para espalhar maldade por aí, Alameda decide usar o poder da sua música. Isso parece muito mais um poder de alguém bonzinho de qualquer filme da Disney, mas a voz do Alameda esconde o quanto ele pode ser assustador às vezes. Alameda Slim aparentemente tinha descoberto algum tipo de magia natural, fazendo com que quando ele cantasse, todas as vacas, quase sem exceção, seriam hipnotizadas até a hora que ele decidisse parar. Assim, ele conseguia fazer o que quisesse com elas. Quando eu disse sem exceção, é porque por algum motivo a Grace não era afetada. Apesar de cantar muito mal, ela dizia que era por conta da sua audição perfeita. Quando descobrimos o plano de Alameda, vemos que ele não passa de um artista frustrado. Ele conta que enfeitiça os gados que vê pela frente para que os fazendeiros que ele odeia fiquem sem as vacas, obrigando eles a vender suas fazendas. Se não bastasse isso, ele mesmo iria comprar cada uma delas. E adivinha o porquê? Os fazendeiros que ele conhecia tinham falado que a música dele não prestava. O egoísmo dele era mais importante do que todas as famílias que realmente precisavam daquele gado para sobreviver. Alameda é o exemplo perfeito da pessoa que vai passar por cima de qualquer outra só para conseguir um objetivo mesquinho qualquer. Ao contrário dele, as vacas e os animais da fazenda Pedaço no Céu não querem atrapalhar a vida de ninguém. Elas só querem continuar com o lugar que sempre chamaram de casa. Pode até ser uma fazenda simples, mas era recheada de amor. No final, as vacas conseguem capturar a Alameda, mas Buck chega e estraga o plano que já estava quase finalizado. Ele também não se importava com mais nada, além de provar seu valor pro Rico. Se no começo da história a sorte estava com ele, dessa vez o maior azar de todos apareceu na sua frente. Ele entrega a Alameda para o Rico, mas acaba vendo que Slim e Rico na verdade trabalham juntos. Rico não passa de um bandido disfarçado, contratado apenas para capturar os outros criminosos que podem atrapalhar a Alameda. Isso com certeza destrói o sonho de Buck, mas abre seus olhos para defender quem realmente precisava naquele momento. Ele prova seu real valor quando salva as vacas de serem vendidas e deixa o Rico para trás. Para ele, não bastava ser o cavalo de um caçador, ele queria ser um cavalo bom de verdade.
Assim, ele dá a última oportunidade das vacas poderem salvar a Pedaço do Céu. Chegando a tempo, elas conseguem impedir a Alameda de comprar a fazenda e ainda acabam desmascarando ele, levando ele para a cadeia pelo resto de sua vida. O fato é que as vacas salvam a Pedaço do Céu, mas o mundo lá fora continua sendo esse leilão desenfreado que sempre foi, tirando a oportunidade de alguns e favorecendo outros. Nem que a vaca tussa nos ensina que às vezes a única forma de resistir às mudanças opressoras que aparecem no nosso dia a dia é deixando de chorar e indo atrás de como conquistar tudo aquilo que realmente merecemos. O ano é 2002. A Disney junta piratas, espaço, uma história linda de redenção, mas infelizmente acaba esquecendo ela para sempre. Mas se você olhar através desse visual steampunk do desenho, que era uma coisa que não víamos muito ainda, vai encontrar um dos personagens mais humanos das animações naquela época. Gene Hawkins, ou Jimbo, é um protagonista comum. Apenas um jovem querendo seu lugar no mundo, e o fardo dele é muito mais íntimo e silencioso do que muitos personagens da Disney. É o peso que tem que lidar de um pai que foi embora sem olhar para trás. Por trás de toda a rebeldia que demonstra, Jim quer muito mais da vida do que apenas pedaços de ouro e algumas joias. Nesse episódio, vamos desbravar o mapa que não leva apenas ao tesouro escondido de 1000 anos, mas ao encontro de um garoto com seu real valor. Vamos entender por que a jornada até encontrar o ouro, às vezes, é a riqueza mais importante. Hoje no Inacreditaus. Gene Hawkins cresceu com um vazio no peito, um abismo que muitas pessoas infelizmente precisam atravessar, a ausência de uma figura paterna. Quando o pai de Jim o deixou, ele não levou apenas as malas, ele levou a segurança do garoto. A fase rebelde, até um pouco delinquente, e as manobras perigosas que tanto ama, são a forma que ele encontrou para fazer com que fosse enxergado. O Jim se sente sozinho nesse mundo. Podemos sentir no olhar dele o quanto a falta do pai faz com que ele se sinta diminuído, sem tanta esperança de tudo que vem pela frente. Infelizmente, o mundo ao seu redor não faz questão de discordar disso. Até que de repente, algo caindo do céu estava chegando para transformar sua vida para sempre. Uma figura misteriosa acaba se acidentando perto de sua casa e pede para Jim um único favor: manter aquele artefato esquisito em segurança. Ela deixa para o garoto uma grande responsabilidade, na verdade quase uma missão impossível, mas que daria a oportunidade que Jim sempre quis para provar que era muito mais do que pensavam dele. Isso desperta em Jimbo muitas coisas, e uma delas foi se lembrar de todas as aventuras que sonhava viver quando era mais novo. Jim aceita a missão sem pensar 2 vezes, e aquele fardo de manter o objeto longe dos ladrões se torna o presente mais importante de sua vida. Um mapa do planeta do tesouro do lendário Flint. Agora, a missão de sua vida está mais clara que nunca. Encontrar o planeta do tesouro é a única oportunidade de consertar tudo, de dar uma vida melhor para sua mãe, e principalmente de provar para si mesmo que ele não é o erro que todos rotularam. A gente acaba percebendo junto de Jim uma coisa muito importante sobre sua história. O mapa não é um caminho para a riqueza simplesmente, é o caminho para se sentir validado de verdade. Ele precisa ser o tal herói da própria história para parar de se sentir o vilão. Então, eles contratam alguns ajudantes e seguem rumo ao planeta desconhecido. Assim, somos apresentados aos tripulantes e no meio deles conhecemos John Silver. John esconde algo desde o primeiro momento e percebemos que ele é o vilão que procurava roubar o mapa do tesouro. Ele até poderia ser só mais um vilão qualquer, mas ele, por acidente, se torna um mentor para o Jim. Por ser um ciborgue metade homem, metade máquina, essa dualidade reflete diretamente no personagem e em como ele pensa. Ele oferece ao Jim algo que o pai biológico nunca deu: reconhecimento. Silver vê o brilho nos olhos do garoto, e em vez de apagar, ele incentiva. Sem querer, o pirata sanguinário que faria de tudo para ter o mapa só para si, se torna o porto seguro de Jim. Um parceiro inesperado nessa jornada entre as galáxias. Silver não é o vilão da história de Jim, ele é o pai que o destino ofereceu para consertar tudo o que o passado quebrou. A grande virada de Planeta do Tesouro acontece quando Jimbo descobre os planos de Silver e sua tripulação disfarçada. Agora, John Silver tem que escolher entre seguir o plano original, de acabar com todos e ter o tesouro só para os piratas, ou aceitar que se apegou muito ao jovem Jim e tudo mudou. Silver acaba escolhendo não sair do primeiro plano, mas aos poucos, o ouro que buscou sua vida toda vai se tornando irrelevante. Ele passou inúmeros anos sendo um miserável obcecado pelo tesouro de Flint. Ele perdeu partes do corpo e arriscou tudo por esse propósito. Mesmo olhando para o tesouro, Jim percebe o perigo que colocou todos e decide deixar para trás, só pensando agora em como sair daquele planeta.
mas um deslize coloca sua vida em risco. Agora era John Silver que estava de cara com a escolha que mudaria tudo: o sonhado ouro ou a vida de Jim. E ele faz a escolha certa. Quando ele salva Jim e deixa seu sonho de ouro ser destruído pela explosão do planeta, ele alcança a própria libertação. Ele não perde o tesouro, ele finalmente se livrou do peso de continuar procurando sem parar. O ouro era sua prisão e o Jim, no final, acabou sendo a sua liberdade. Jim Hawkins volta para casa não com tesouro, mas com algo que ninguém pode tirar dele: a certeza de que ele é extraordinário. Ele aprendeu que não precisa de um pai que foi embora para definir quem ele é. Ele assumiu o comando da própria vida e vai poder escolher navegar por onde quiser. Os recentes amigos Silver e Jim, depois de cruzarem juntos o universo e descobrirem que toda lenda pode ter uma história verdadeira por trás, precisam seguir caminhos diferentes. Os dois foram atrás de um tesouro que buscaram a vida toda e acabaram se conhecendo e entendendo o verdadeiro propósito de suas vidas. Planeta do Tesouro é uma lição sobre se curar. É sobre entender que as cicatrizes que a gente carrega não definem o nosso fracasso, mas a nossa força para continuar navegando. Porque, no fim, o maior tesouro de todos é saber quem você é, quando todas as luzes se apagam. Quando falamos de animações dos anos 2000, pode ser muito difícil para um fã de Disney não lembrar de A Nova Onda do Imperador. Mesmo sendo uns grandes clássicos, ainda tem muitas pessoas que não conhecem ou acreditam ser apenas um desenho engraçadinho. Mas além das piadas, frases icônicas e memes, esse filme esconde muito mais que isso. Aqui vamos falar sobre como o poder absoluto pode criar uma prisão invisível. Cusco não era apenas um jovem rico e mimado. Ele era um barquinho perdido em um mar de egoísmo e sentimentos frios, que congelava qualquer tentativa de conexão real com ele. Nesse episódio, vamos ver como ele acreditava firmemente que o mundo era o seu palco e todos os outros eram apenas figurantes descartáveis, que podiam ser apagados em um estalar de dedos. Porém, o destino e uma poção sabor lhama tinham outros planos. Vamos entender por que Cusco precisava perder sua forma humana para finalmente encontrar sua humanidade. Hoje no Inacreditaus. Cusco começa o filme mostrando a definição de pessoa tóxica. Ele trata as pessoas da forma mais desleixada possível. Não importa se você trabalha para ele, convive com ele. Ele só quer saber das suas vontades próprias. O projeto da sua Cuscotopia, como ele mesmo chama, é a prova disso. Ele quer destruir um vilarejo inteiro, não se importando em nada com as pessoas que moram lá, só para construir uma piscina como presente de aniversário. Para ele, a história e os sentimentos do Pátia não valiam um centavo perto daquele desejo momentâneo. O egoísmo de Cusco não era apenas uma certa maldade pura, como acabamos vendo em muitos vilões por aí, mas era uma falta emocional imensa que ele parecia sentir. O filme nos coloca cara a cara com uma pessoa que vive naquela bolha a vida toda, onde nunca existiu a palavra não para ela. Nessa solidão perfeita, onde você pode fazer o que quiser, é que o filme conversa com a gente nos dias de hoje, escancarando como a falta de uma boa educação pode transformar pessoas boas em reizinhos amargurados. Porém, esse isolamento era um beco sem saída. Ele estava cercado de servos dentro do reino que o serviam por medo, não por respeito. Ele estava construindo um verdadeiro império de solidão em torno dele. Se ele continuasse naquele trono, ele terminaria exatamente como a Isma, uma pessoa amargurada, cercada de poções e sem ninguém que realmente se importasse se ela estava viva ou não. A transformação em lhama que ele acabou passando foi necessária para ele conseguir enxergar o quanto o ego estava o sufocando. Aqui entra um detalhe que o filme nunca nos conta. Onde estão os pais do Cusco? Um imperador de 18 anos recebendo o trono do reino de mãos beijadas indica que algo provavelmente aconteceu com o antigo rei, certo? Assim, enxergamos uma teoria que pode até ser sombria, mas faz todo sentido quando analisamos a sede de poder da Isma. De acordo com um pouco que vemos no início, ela já serviu o reino por décadas. É muito mais provável que ela tenha sido a responsável pelo sumiço dos pais de Cusco. Ela teria feito isso para criar o herdeiro perfeito. Um menino fútil, fácil de manipular e sem uma bússola moral forte. Por isso mesmo que ainda no começo, vemos que ela estava a poucos passos de tomar o trono dele. Ela fazia as vontades dele por querer, alimentando o ego de Cusco para que ele se tornasse um líder ruim, facilitando tudo para ela. Esse projeto de tomar o reino só não foi para frente porque ele decidiu de uma hora para outra que queria demitir ela.
O que você acha? Comenta aí embaixo. Mas voltando pro filme, para o Cusco, a jornada que acaba tendo com Pátia não foi apenas essa viagem onde quase não voltam mais. Foi um verdadeiro binóculo onde ele teve a chance de ver cada detalhe que estava errando, com ele e com os outros. Pátia é totalmente o oposto de tudo que o Cusco conhecia. Ele é bondoso, humilde desde que se conhece por gente, paciente e a prova de que ser bom é uma escolha que fazemos todos os dias, mesmo quando não ganhamos nada em troca com isso. E não podemos nos enganar pensando que o Pátia não teve a oportunidade de deixar o Cusco se virar sozinho enquanto ele estava perdido. A verdade é que ser maldoso é muito mais difícil do que ser apenas bom. Poder ver o sorriso na cara de quem ajudamos, das pessoas que respeitamos ou apenas damos boa tarde, no fim do dia nos traz a leveza necessária para encarar o próximo dia. Vendo esses pontos sobre o Cusco, começamos a entender o porquê ele precisava dessa casca de lhama. Ele precisava entender que sem o título de imperador ele acabava sendo vulnerável. Pátia ensinou ao Cusco que a vida tem valor quando é compartilhada, até porque quem nunca percebeu que o dia não estava bom, mas era só um bom amigo chegar ou falar com você que tudo melhorava. Quando Pátia salva a vida do Cusco algumas vezes, mesmo sabendo que o Cusco pretendia destruir a casa de sua família, ele acaba iniciando uma grande mudança em quem seria o imperador na volta para o reino. Ali, Cusco começa a entender que as pessoas boas são muito mais importantes como aliadas do que apenas alguém para te servir. Pátia não foi simplesmente quem guiou ele pela mata, ele foi o primeiro amigo que Cusco teve em 18 anos. Enquanto Cusco aprende a amar, Isma mostra o que acontece quando o ódio assume o volante. Isma é o tipo de vilão mais sujo que encontramos em qualquer lugar. É a pessoa que passa a vida ao seu lado, concordando com você em qualquer oportunidade, mas no seu primeiro deslize, ela faz questão de puxar o tapete por completo. O filme não nos mostra quanto tempo que ela já planejava trair o imperador, mas a maldade escancarada dela nos faz pensar que era uma vontade sua desde sempre. Cusco pode até ser mal, mas foi só respirar um pouco de ar puro com um amigo para mudar para sempre. Já Isma não estava ali para mudar algo no seu caráter, e sim conquistar tudo para si mesma. Ela teve uma vida inteira para mudar ou repensar seus planos. Até porque nem podemos imaginar quantas pessoas já haviam passado por aquele reino. Mas lá estava ela, sempre almejando o poder de Cusco, sonhando com inúmeras maneiras de fazê-lo desaparecer. A sorte de Cusco não era que a Isma era pouco inteligente ou algo assim. Muito pelo contrário, mas era o fato de que a doçura e a consciência do Kronk equilibrava todo esse jogo. Kronk é o ajudante da vilã principal, mas ele é incapaz de ser mal com alguém. É um ótimo dilema que o filme coloca pra gente. Ele tem um sentimento bom dentro dele, apesar da parceira, que nunca falha, mesmo que demore um pouco pra ele processar a situação. O anjinho e diabinho no ombro dele não são apenas piadas pra gente, mas são a representação visual de uma mente poderosa lutando contra anos de manipulação da Isma. Kronk não é burro, ele apenas funciona de uma maneira muito diferente da Isma, com uma inocência tão grande que a Isma não consegue corromper. Ele é a prova de que você pode estar cercado pela escuridão, mas se a sua essência for boa, a luz sempre encontrará uma saída para você. No fim dessa grande jornada, Cusco acaba finalmente encontrando o caminho de casa. Ele não recupera apenas o trono, ele acaba recuperando o direito dele que estava escondido lá dentro daquele reino, o direito de ser uma pessoa de verdade. Agora, ele poderia sentir pelas pessoas, sabendo que assim elas poderiam sentir por ele também. Poderia desejar o bom das pessoas para que recebesse boas energias em troca. Essa jornada prova que quase ninguém é ruim por natureza. Muitas vezes somos apenas um produto de um ambiente que não nos ensinou a olhar para o lado, e nem as consequências de olharmos apenas para o nosso próprio nariz. Também nos prova como a bondade sempre é o caminho certo a se escolher. O amor gera mais amor, enquanto os que escolhem o caminho do ódio sempre acabarão da mesma forma, sendo odiados apesar de tudo. Isma escolheu tentar ser mais inteligente que todo mundo, mas esqueceu que às vezes nossas escolhas nos farão tropeçar. Já o Cusco escolheu ser humano de novo, não só no corpo, mas no coração. Mesmo aqui, nas montanhas do Peru, aprendemos que um amigo de verdade vale mais do que 1000 estátuas de ouro. Cusco encontrou a sua nova onda, e ela não é feita de velhos luxos, mas de um novo e belo começo. Todos nós crescemos ouvindo que devemos seguir nossos sonhos, não importa o que aconteça. Esse é o grande lema de quase todos os heróis das animações, e aposto que o seu também. Porém, não foi isso que aconteceu com Milo.
Seu maior sonho rapidamente virou seu pesadelo e quase acabou com sua vida. O que era uma paixão que o perseguiu pela vida toda se tornou a chave principal que ameaçou destruir uma civilização inteira. Em Atlantis, o nosso jovem Milo Thatch não é o tipo de herói que vai derrotar todos os inimigos na porrada até chegar no tesouro final, mas certamente é a pessoa que vai conseguir descobrir o caminho até lá. Nesse episódio, vamos analisar como Milo, em sua busca desesperada para alcançar o seu sonho e o sonho de seu avô, se tornou a pessoa mais indesejada de toda Atlantis. Hoje no Inacreditaus. O ano é 1914 e Milo Thatch vive e trabalha no porão de um museu. Logo de cara, percebemos que Milo realmente é muito inteligente e parece saber do que fala. Mas para os outros, ele não passa de um lunático que só inventa histórias. Infelizmente, ele ainda carrega o fardo das suas informações e desvendado todos os segredos. Agora só faltava um jeito de chegar lá. Quando esse jovem explorador estava quase perdendo as esperanças, uma invasão noturna na sua casa mudou o rumo de sua vida, levando ele até o Sr. Whitmore, velho amigo de seu avô. Milo mal conseguiu se apresentar devidamente e já descobre que existe uma vontade muito comum ali: finalmente encontrar a cidade perdida de Atlantis. Whitmore havia prometido ao avô de Milo que não deixaria esse sonho de uma vida morrer em vão. Então, já que está muito velho para ir nessa grande expedição, havia contratado a melhor equipe possível para a missão. Seriam os melhores tripulantes para cada cargo necessário, junto da força militar que comandaria a operação. Thatch não poderia negar esse tipo de ajuda, e nem poderia, já que todos já estavam esperando por ele. Mas aceitar talvez tenha sido seu pior erro. Antes de embarcar nessa jornada, ele ainda teve o grande presente que seu avô havia deixado, o que seria uma das peças finais que faltava nesse grande enigma: o livro Diário do Pastor. Esse livro era extremamente importante porque era ali que os Atlantes haviam escrito a maior parte de seu conhecimento. Bom, se você não sabia até aqui, sim, Atlantis havia existido e ninguém conseguia provar isso de fato. Teríamos mais respostas se não fosse o fim catastrófico que chegou na cidade. Tudo aparentemente ia bem quando a ganância falou mais alto. O coração de Atlantis, que era um cristal mágico e muito poderoso, deveria ser usado apenas como fonte de energia para a cidade. Mas quando tentaram usá-lo como arma de guerra, o próprio cristal se rompeu, causando uma explosão colossal e afundando a única parte da cidade que conseguiu se salvar no esquecimento. A história do cristal e o povo da cidade, Milo já conhecia muito bem, porque passou a vida inteira estudando aquele idioma perdido que supostamente se falava em Atlantis. Ele já sabia mais a cultura daquele lugar do que havia sobrado do final de Atlantis. Ele é brilhante na linguística, mas não entende muito sobre as intenções humanas. Ele guia a expedição com perfeição, sem perceber que cada passo que ele dava em direção à cidade esquecida era mais um passo para a destruição definitiva daquele lugar. O comandante Lyle Hork é com certeza um dos vilões mais realistas da Disney. Ele não tem poderes mágicos, não quer governar o mundo e não tem um rancor pessoal contra algum personagem. Hork tem olhos apenas para ele e o seu futuro bolso cheio de dinheiro. Para ele, Atlantis não é uma civilização ou um milagre da natureza. É uma mercadoria muito valiosa. Milo acreditava que estava embarcando nessa aventura com os outros sonhadores iguais a ele, mas na verdade eram apenas lobos famintos por poder e riquezas. Hork tenta dar a Atlantis o mesmo triste fim de várias civilizações, que é a exploração máxima. A sua vilania não possui nada mais do que algo puramente lucrativo. Ele não se importa em deixar aquele povo morrer no escuro absoluto, sem sua fonte de energia, desde que esteja podre de rico. Para ele, o coração de Atlantis é apenas uma bateria gigante que vale milhões. Ele é só mais um homem que quer apagar a luz do mundo para brilhar sozinho em uma montanha de dinheiro. Ele é a prova de que a maior maldade não nasce do ódio, mas da total falta de empatia. Mesmo com muita dificuldade, eles conseguem finalmente encontrar a cidade. Ela realmente existe. Atlantis é um povo vivo, com pessoas, com cultura e com muita humanidade. Ao contrário do que se pensava, a cidade se mantém firme, respirando e existindo. Da mesma forma inesperada que encontrou aquele segredo da natureza, Milo encontra pela primeira vez a princesa do reino de Atlantis. A relação entre Milo e a princesa Kida é um verdadeiro encontro de eras. De um lado, uma mulher de quase 9.000 anos que carrega a dor de ter visto sua mãe ser levada por uma força que ela nunca entendeu. Do outro, um estudioso de 30 anos que entende por completo a língua daquele povo, mas não a alma daquele lugar. A conexão entre eles não é o clichê do amor à primeira vista, mas o reconhecimento que um precisava do outro justamente naquele momento.
Milo ajuda Kida a ler o seu próprio passado. Ela era uma princesa que esqueceu a língua dos próprios ancestrais e, de repente, aparece um estranho na sua frente para lembrar quem ela é de verdade, para quem sabe, salvar a cidade que estava adoecida. Em troca, Kida ajuda Milo a encontrar um propósito maior que o seu próprio sonho. Milo Tett aprende que, diferente dos livros, a cidade já não era mais a mesma. Por não saberem onde está o coração de Atlantis e nem controlar a magia dos seus ancestrais, cada dia que se passava era um fim mais próximo para aquele povo que já sofria tanto. O amor que nascia ali entre eles seria o elo que faria Atlantis continuar viva. O cristal nunca foi apenas energia, ele é a essência daquela nação, e foi justamente o que cresceu os olhos do comandante. Hork, com a ajuda de Milo, acaba encontrando o paradeiro do tesouro de Atlantis, e ao tentar capturá-lo, Kida acaba tendo o mesmo destino que sua mãe. O cristal, como forma de defender a cidade, escolhe ela para se fundir naquela energia, dando a possibilidade de que Atlantis seja salva mais uma vez. O comandante, não se importando com a magia acontecendo em sua frente, decide então capturar Kida, mas Milo se recusa a deixar isso acontecer. Ele sabe que não está protegendo apenas Kida, mas todo aquele povo. O que diferencia Atlantis de outras aventuras é a tripulação dessa missão. Aquelas pessoas carismáticas e felizes não passam de simples mercenários, pessoas que foram parar naquelas cavernas por um único motivo: o pagamento. Eles são cúmplices do comandante desde o primeiro dia. Eles sabiam que Hork planejava e mesmo assim aceitaram seguir em frente, mas acabam finalmente acordando depois de entender o que estava em jogo naquele lugar. Toda a tripulação estava assistindo o que Hork fazia com a história de Atlantis e acaba abrindo os olhos para o que estavam contribuindo. Em conjunto, eles pensam melhor e decidem abandonar Hork no auge do plano. Eles percebem que existe um limite para a ganância. Depois que cruzassem aquela linha estando ao lado do comandante, não conseguiriam mais se olhar no espelho da mesma forma. O que acaba salvando Atlantis não foi apenas a tradução de Milo, mas como até mesmo aqueles mercenários ficaram sensíveis com toda aquela cultura. Eles escolheram a redenção não porque eram perfeitos, mas porque não iriam aguentar as consequências daquelas escolhas. Milo Tett começou a sua jornada querendo provar que um livro estava certo, e termina sendo guardião de um povo que não conhecia dias atrás. Ele percebeu que proteger a história não é apenas guardar livros em um museu, mas garantir que as vozes do passado continuem tendo um lugar no futuro. No fim das contas, Atlantis continua perdida para o mundo, mas está finalmente salva de si mesma. O maior ato de Milo não foi revelar um segredo, mas garantir que ele permaneça seguro daqueles que só sabem ver o preço, mas nunca o verdadeiro valor. Se você gostou desse vídeo, corre para conferir o último episódio sobre a nova onda do Imperador e o compilado gigante sobre os desenhos da Cartoon Network. Não deixa de se inscrever para mais vídeos como esse, deixar seu like para apoiar o canal e comentar qual o próximo desenho que podemos trazer por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau!